Quando você tem tempo para se conhecer, você escolhe o que você vai viver. Você escolhe o que você quer. Você não vai deixar os programas automáticos rodando e que você fique fazendo as coisas no automático. Finalmente ao vivo no Facebook. Conseguimos! Boa noite, bom dia. Eu não sei que hora que você vai me ver, você tá me vendo ao vivo agora. E como eu prometi, as lives irão sair todos os dias, ainda que seja até meia-noite, tá valendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Relacionamento com o Tempo. E aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada de vida. E o que é relacionamento com o tempo? Relacionamento com o tempo é o que você faz com o seu tempo para te dar resultado, para que você seja mais feliz, mais próspero, mais saudável. Então, esse é o nome do programa, porque nós discutimos sobre nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. E eu sou a Silene de Souza e o tema de hoje é fracassos e frustrações. Precisamos dar muita atenção para essas situações, porque você deve dar atenção para essas duas frases. Primeiro, porque o nosso mundo, é o espelho que reflete as nossas atitudes. Segundo, somos produtos de nossas emoções, que significa o quê? O teu estado de espírito. E terceiro, atraímos emoções semelhantes ao que nós estamos pensando, ao nosso estado de espírito. E toda doença tem origem nas frustrações emocionais. Hoje nós vamos usar a parte do livro do Poder do Subconsciente do Joseph Murphy. Se você tem esse livro, é muito bom que você pegue o livro pra gente. Nós vamos abrir uma página, ler alguns tópicos e discutir sobre ele. Por quê? Eu já tenho um certo conhecimento sobre livros, eventos. Eu iniciei, na verdade, eu tive acesso a essas informações há mais de 20 anos. E eu parei porque para mim não foi uma coisa. Eu lia livros, eu fui a eventos, foi muito bom, me fez muito bem, como a maioria de nós, e às vezes a gente é engolido pela nossa situação do dia a dia. E o que acontece? Eu cheguei a ler alguns livros, só que quando a gente não tem toda aquela vontade de aprender, quando nós não conhecemos como realmente funciona, a gente acaba lendo um livro como ler um livro qualquer. E na verdade não é bem assim. Então, o Joseph Murphy, o Napoleão Hill, são os dois autores que depois que eu fiz vários cursos, como cursos de programação neurolinguística, cursos de coach, que eu comecei a entender esses livros. E depois, as ferramentas que nós usamos no coach, na verdade, a programação neurolinguística, o coach usa ferramentas dela e vice-versa, né? Quer dizer, não vamos falar disso agora, mas como eu acabei falando, essas duas programação neurolinguística, que ela... Eu primeiro fiz curso de coach e depois eu quis saber de onde vinham aquelas informações. Então eu fui atrás do quê? De onde vem isso aí? Aí eu fui lá atrás da programação neurolinguística. E aí eu comecei a estudar bastante sobre programação neurolinguística, depois fazer cursos. E também, peraí, tem muita coisa aqui, transforma muito as pessoas, e de onde é que vem isso? Aí eu fui atrás da física quântica. Então eu cheguei na física quântica, que aí você chega na barreira do conhecimento da vida, de como nós funcionamos. E hoje, depois de estudar tudo isso, eu tenho dois autores de livros excelentes, que quando você tem esses conhecimentos, esses livros ficam muito claros. Eles são como Quem Pensa Enriquece, por exemplo, do Napoleão Hill, que algumas pessoas leem. Em algum momento a gente pode fazer uma live a respeito dele, que não é isso. Mas são livros profundos, que eles têm muito mais informações ali de como nós funcionamos, de como o universo funciona, do que só aquela fórmula para você ganhar dinheiro. E o Joseph Murphy, ele vem muito, trabalha muito a espiritualidade e é um excelente
autor. Então hoje eu trouxe o livro do Joseph Mumford, nós vamos ler uns capítulos e depois nós vamos falar a respeito. Em algum outro momento eu trago Napoleão Hill. Então, vamos iniciar. Por que eu trouxe o Joseph Mumford? Porque na segunda-feira eu fiz uma live que eu falava, o tema da live era Você conhece o seu filho? Então, naquela live eu prometi uma técnica de relaxamento, uma técnica de meditação para que você consiga melhorar as suas emoções, seria gerenciar as emoções. Então, como eu fiquei vendo, pensando qual a técnica eu traria, porque eu já faço meditação há algum tempo, e aí eu lembrei da minha primeira meditação, aquela primeira que fez a diferença, porque antes todo mundo falava que era muito bom, que fazia diferença em nossas vidas, e eu não conseguia me concentrar, eu parecia, sabe, sabe o cavalo bravo que você monta nele, ele te derruba? A minha mente estava igual. Eu tentava meditar e falava, como é que as pessoas conseguem parar? Porque minha cabeça não parava. Então essa foi a primeira meditação que me fez a diferença e hoje eu estava procurando essa meditação, que aí eu lembrei que era do Joseph Mumford e eu falei, nossa, peraí, aqui tem coisa muito interessante que eu posso também trazer para a live. Então, a meditação já está disponível no Telegram, se você ainda não está participando, já vai no meu perfil do Instagram, Instagram é Silene com você, é instagram.com/Silene com você. Tem um link ali que chama silenesouza.com.br/mídia. Se você clicar ali, tem um link que é para o Telegram. E no Telegram você consegue escutar ou até mesmo baixar, se você quiser, essa meditação. Tá bom? Só para eu quis falar agora que vai que eu falo muito, né? Eu acabo esquecendo e você pode ficar, porque como eu fiz exclusivo para aquela live, e agora eu estou trazendo parte do que o Joseph fala, então eu trouxe para você também, tá bem, meu amor? Então vamos agora, que eu já dei o recadinho, vamos falar então. Eu vou ler um trecho e a gente discute a respeito. Porque o que eu vou fazer com isso? A gente vai fazer, eu vou explicar de acordo com o que eu entendi de outros estudos. Aqui na página 42 desse livro, se você não tem, é um livro excelente. Então, vamos lá. Devemos perceber que as causas subjacentes da maioria dos fracassos na realização da prece eficaz são o pensamento confuso e a falta de controle emocional. Isso é o que a gente vem falando o tempo todo sobre controle emocional. É importante observar que encontramos a mesma lei operando na atração magnética. O que seria atração magnética? É o mesmo que nós falamos de lei da atração, causa e efeito. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo lá da lei da atração. A lei da atração, que existe o segredo, e a lei da atração, talvez você seja cético, como eu era, em relação à lei da atração, funciona para umas pessoas, mas para mim não funciona, ou muito bonitinho isso aí, algumas pessoas, talvez a forma como está escrita no livro, se você não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a física quântica, sobre as leis que regem isso ali, normalmente as pessoas vão entender como milagre, mas isso ali não é milagre, é física e tem que ter um certo conhecimento para aplicar. E o que eu fiz? E não funcionava na minha. Eu falei, não, peraí, esse negócio não funciona para mim, então eu vou fazer um estudo sobre isso. E qual foi o estudo que eu fiz? Eu comecei a analisar a minha vida de coisas que a gente não consegue lembrar de tudo, todas as coisas ao mesmo tempo, né? A gente não consegue ter esse... Embora a gente tá tudo que nós já vivemos está no nosso subconsciente, então de acordo com o que eu vou lembrando das situações, eu estava fazendo um estudo, um autoestudo de mim mesma em relação à lei da atração, do que já aconteceu comigo e onde ela operou. Porque você, acredite ou não, é como você imaginar assim, chove, tá chovendo, eu vou sair na chuva e não vou me molhar. A lei da atração, a causa e efeito, ela funciona assim, nós acreditemos ou não,
ela está atuando em nossas vidas o tempo todo. O que tanto o Joseph Mumford, tanto Napoleão Hill, Segredo, e muitos outros escritores vêm nos falando, se você acredita nessa lei e você quer ter resultado com ela, aplica dessa forma. Se você não acredita, você vai continuar, ela vai estar atuando na tua vida, você vai ter os resultados, só que os resultados sem que tenha uma direção. Esse é o problema da gente não entender. Então, porque quando a gente entende, a gente vai começar a nos direcionar, não é isso? Então, vamos dar uma continuidade aqui no livro do Joseph. É importante observar que encontramos a mesma lei operando na atração magnética dos impulsos de medo, inveja, raiva, desespero. O que ele quer dizer aqui? Por exemplo, a física quântica, ela nos explica, existem muitos estudos a respeito da energia que nós emitimos de acordo com o que nós estamos pensando. Por exemplo, quando você está com raiva, a tua energia ela fica baixa. Então a gente vibra numa energia que todas aquelas pessoas raivosas estão vibrando. Então, quando você tem raiva, se você observar, você vai ficar com raiva de uma situação e o teu cérebro, tua mente começa a trazer mais informações, mais lembranças de coisas para você ter raiva. E aí o que acontece? Você fica nessa vibração. Então, nós vibramos o tempo todo. Nós somos pura energia, tudo é energia. O que acontece é que a gente acaba achando que tudo é material, isso é isso, mas se nós prestarmos atenção, começar a estudar mais sobre isso, estudar a nós mesmos, a gente tem a oportunidade de ter uma vida mais tranquila, mais harmoniosa e com mais resultados. A maioria dos fracassos e frustrações da vida e na inefável, ele fala estranho, né? Porque ele nasceu em 1800, né, o cara? Então ele deixou uma obra linda, maravilhosa, mas tem algumas palavras que, dependendo, a gente entende pelo conceito da frase e algumas a gente tem que consultar dicionário, né? Então vamos lá. Inefável, emoção do amor que resulta no bem. Um único princípio, uma força idêntica está por trás da realização ou fracasso. Perceba, uma única força idêntica, ela está por trás da nossa realização, seja ela de sucesso ou fracasso. E o que é isso? O segredo diz que é a lei da atração, que é a energia morfo. O Joseph Mumford também fala dessa mesma energia. Ele fala da energia cósmica. É a mesma coisa. O que eu falei do Napoleão Hill. Napoleão Hill dá um outro nome também, que também é a mesma energia. Então, todos os estudiosos e a física quântica, porque infelizmente a física newtoniana ainda não reconheceu a física quântica. Por quê? Porque senão vai dar problema aí em como a nossa sociedade é montada. Mas todos eles falam exatamente da mesma coisa. E onde está essa energia? E onde que nós, humanos, pobres humanos, poderíamos acessar? Na nossa essência. Porque hoje, se você faz uma meditação direcionada para o coração, quando você chega no nível de meditação, você consegue perceber o seu corpo, ele tem a temperatura corporal muda, porque você acessa essa energia e ela está ali o tempo todo. Então você pode, é como se fosse, sabe aquela massinha lá de fazer criança fazer molde? Nós temos essa massinha. O que nós vamos fazer com ela é o que difere. Vamos dar continuidade aqui? O medo gera tribulações inefáveis. É a manifestação que muda de acordo com o estado de espírito do indivíduo. É exatamente o que eu acabei de explicar. Toda doença tem origem na frustração emocional. Somos produtos de nossas emoções e estado de espírito. Outro dia eu estava lendo um outro livro, que é de um físico, que ele explica, que em outro momento eu também vou
a gente vai ter muito tempo por aqui, né? Em outro momento eu vou trazer que a gente vai estudar as células e não vou trazer em termos técnicos, vou procurar trazer o mais enxuto possível, mas é que cada célula do nosso corpo tem energia, que é essa energia morfa, né? Essa energia que está em tudo. Vamos dar continuidade aqui? A tendência é projetar, por exemplo, ele está falando do ser humano, né? A tendência é projetar a culpa no outro pelas circunstâncias infelizes, destacando hereditariedade. Inclusive, nos estudos dos nossos genes, estudos do DNA, já existem comprovações científicas que a hereditariedade, as pessoas têm problema de saúde, hereditariedade, mas o percentual é muito pequeno, são pouquíssimas as doenças, e que na maioria nós conseguimos alterar o nosso DNA, tá? Isso que aqui, o que ele está dizendo é que as pessoas deixam, por exemplo, eu não tenho resultado porque o meu pai foi um fracassado, então eu infelizmente tenho fracasso porque o meu pai foi fracassado. E o que você faz com isso quando você atribui essa responsabilidade para o seu pai, ao seu DNA, à tua hereditariedade? Você está colocando a tua vida nas mãos de uma pessoa que também ele já vem de uma criação diferente do ambiente e do próprio DNA, acreditou, e você vai colocar que a responsabilidade é dele, é da tua carga hereditária, você vai colocar a responsabilidade que você não se dá bem na vida porque o teu patrão, ou porque você não tem escolaridade, você não teve oportunidade, e aí o que você está fazendo com isso? Você está colocando a tua vida nas mãos de outras pessoas, de outras situações. Automaticamente, quando nós colocamos que a responsabilidade é do outro, de outros, nós passamos a ser vítimas. Quando você é vítima, a vítima ela tem ação, a vítima pode fazer alguma coisa para melhorar a sua própria vida? Claro que não, é vítima. Então, não é vitimismo, as pessoas não são vítimas porque elas querem ser vítima. Elas são vítimas porque elas não conhecem a verdade. Eu acabei não terminando de ler, mas ele diz exatamente isso, destacando a hereditariedade, o ambiente ou a falta de oportunidade. Essa atitude mental, às vezes, age na injeção temporária para reforçar o moral, mas não se livra das causas do sofrimento e das aflições. O que ele disse aqui? Você coloca a situação que o teu problema, seja de saúde, seja de fracasso no trabalho, nos relacionamentos, na vida em si, se você coloca que o problema está com a tua hereditariedade, ou que foi porque aconteceu um acidente, ou é porque você abriu uma empresa e faliu, ou é porque você perdeu o emprego, você coloca a situação para os outros, você se sente bem no momento porque a culpa não é sua, você é vítima. Mas isso não tira você não vai deixar de sofrer as aflições, porque você vai continuar sofrendo. Então, vamos continuar lendo aqui, vamos ver o que ele diz. O mundo é um espelho que reflete nossa atitude mental predominante e está constantemente nos reflete. Ou seja, o que eu penso, eu crio. Então, o que eu penso aqui dentro acaba refletindo na minha situação, no que vai acontecer comigo. Se você sabe disso, você acha que você deve continuar fazendo isso? Pensa um pouquinho. Eu não sei que hora que você vai ver essa live, você está vendo aqui. Deixa eu assinar aqui para o Daniel, para o Felipe. Obrigada, gente. Tá, vou repetir porque eu não lembro aqui onde eu parei. O mundo é um espelho que reflete nossa atitude mental predominante e está constantemente nos reflete, que é o espelho de nós mesmos. Onde é que eu posso aqui contribuir com minha vida que eu falo para você que aconteceu comigo? Por exemplo, eu sempre fui vista, as pessoas sempre me viram como sendo uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa alegre. E no fundo, eu tinha aquelas afirmações positivas,
procurava falar as coisas positivamente e eu era negativa, mas não consciente, era inconsciente. Eu só comecei a entender e a trabalhar essa parte negativa que entra na parte de crenças, que são as coisas que estão aqui lá embaixo do nosso subconsciente. É assunto para um outro, mas o que você precisa fazer, que eu quis dizer com isso, e dando o meu exemplo, é prestar atenção, porque às vezes de repente você sai, você dança, você é alegre, você alegra a família, alegra a festa, mas o que você está dizendo para você mesmo em determinadas situações? Porque a gente não é triste o tempo todo, a gente não é alegre o tempo todo, mas às vezes acontece alguma coisa com você, o que você está dizendo para você? O vírus, o maior vírus que tem do ser humano é aquilo que ele diz para ele mesmo. Como, por exemplo, nós estamos em março de 2020, está acontecendo a pandemia. A gente tem a maioria das pessoas aqui no Brasil, eu estou em São Paulo, todo mundo dentro de casa. Ontem eu tive que sair e realmente a rua está meio deserta, né? Dá até medo de andar. Mas onde está o vírus maior? Na cabeça das pessoas. Porque se ela se protege aqui, mas aqui dentro, ela não está selecionando informações. Ah, mas eu nem vejo televisão. Eu, por exemplo, não vejo há mais de 5 anos. Tem gente que fala, não estou vendo televisão. Ah, também não estou vendo noticiário, mas está lá no WhatsApp, o pessoal trocando as mensagenzinhas, e isso ali está tudo indo para o seu subconsciente. Ah, mas eu nem estou vendo isso, o que você está pensando? Então, tem todo um trabalho que você tem que fazer até lá no fundo, entende? Onde mais que nós vamos? A gente falou do espelho. Vamos lá. Nem sempre gostamos do que vemos. Quando se olha no espelho, nem sempre gostamos do que vemos, né? E não tomamos a iniciativa para mudar essa imagem. O que ele quer dizer com isso? O que eu acabei de falar em relação a pensamentos e o que você está dizendo para você mesmo. Então, de repente, você se arruma, fica todo feliz, põe uma roupa legal, mas o que você está dizendo para você? O que você está dizendo, o que as pessoas não estão escutando? É muito importante a tua linguagem com as demais pessoas, mas a mais importante é com você mesmo. Se nós cedermos a tendências negativas, logo enfrentaremos condições de vibração semelhante. Vibração semelhante. Se você pensa negativo, você atrai, eu falei lá no início, né? Você atrai coisas e pessoas negativas. Como, por exemplo, olha o que aconteceu ontem. Ontem eu decidi que eu iria fazer uma live do desafios desafios do nosso dia a dia. Imagina um dia atrapalhado. Foi um dia uma atrapalhada em cima da outra. Por quê? Eu tenho uma sensibilidade muito grande, que eu preciso tomar muito cuidado, ou pelo menos eu tenho mais o poder de percepção. Eu me conectei muito às coisas atrapalhadas, parecia atrapalhão, cada coisa dava errado. O igual atrai o igual. Esse é um trabalho perfeito da lei imutável da causa e efeito. É o que nós estamos falando o tempo todo, na verdade. Nós negamos sistematicamente que tudo depende da causa e procuramos mudar o efeito. Ou seja, o que ele nos diz aqui? Que nós, por exemplo, você está com dívida, você quer pagar a dívida, você não se preocupa em ver o efeito. Por que eu causei isso? Tem uma série de coisas ali atrás que precisam ser trabalhadas. Eu estou doente. Por que de tudo que você precisa fazer é trabalhar o alicerce, que é o tempo e você. Depois você decide o que você quer ser, o que você vai ser quando crescer, não importa se tem 60 anos, se você tem 20, se você tem 30 ou 50. Muitos de nós ainda estamos muito novinhos em relação à compreensão da vida e dos nossos sentimentos, do que realmente a gente veio fazer aqui, que foi ser feliz, e ser feliz no sentido com você. Não é balada, não é carnaval. Pode ir, mas o primeiro, tem muita gente no carnaval, na balada, que no outro dia se mata porque não está se sentindo bem. Então, a primeira preocupação é com você. Aqui, vamos lá. Uma crise de inveja uma crise de inveja que surge em nós, sem dúvida vai atrair situações envolvendo pessoas invejosas, em casa, no trabalho ou no mundo social. Ou seja, se
por acaso, que é normal do ser humano, às vezes a gente não sabe diferenciar o que é inveja, o que é querer ter alguma coisa. Então, quando você tem inveja, ou quando você encontra pessoas invejosas, você entende que aquela pessoa teve inveja de você, busca em você momentos que você teve inveja de outras pessoas, de outras situações. Porque você não pode encontrar uma pessoa invejosa se você não tiver inveja dentro de você. Olha que louco. E normalmente a gente não entende que nós somos invejosos. Nós não somos invejosos. Mas existem situações em que talvez você desejou ter alguma coisa que aquela outra pessoa tinha. Você só não soube direcionar essa emoção. Por quê? Você pode, por exemplo, eu quero um carrão, não sei, uma BMW, não sei que carro que você quer. E aí você olha para o teu vizinho ou para o colega de trabalho, não sei, o cara na rua e quer o carro daquele cara. Não quero o carro daquele cara, eu quero um carro igual o daquele cara. Legal, isso não é inveja. Isso aí é um objetivo. Então, esse é um sentimento bom. E abençoar aquele cara que você viu, nossa, que legal. Parabéns, parabéns, mas no sentido bom, no sentido de alegria. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Vai desenvolvendo, você consegue, porque se você sabe que se você desejar o melhor pro cara e que isso vai vir para você, é como se você estivesse colocando dinheiro na poupança lá, tua poupança, né? Estivesse fazendo uma aplicação, e quanto mais você põe, mais vem para você. Pô, então vamos fazer isso. É isso é a lei de causa e efeito, isso é a lei da atração, é isso que funciona. Vamos lá, no, que é pessoas invejosas, né? E o que a gente vê, já falei disso, já expliquei. Agora, se observarmos as reações dessas pessoas, descobriremos que a falha está nelas. Sim, foi o que eu expliquei. O que pensamos ou sentimos encontra afinidades e semelhança em nosso mundo externo. Não é isso mesmo que eu acabei de falar? Que quanto que a gente sente é o que a gente encontra no nosso mundo externo. Então, se você procurar sentir emoção de saúde, se você está precisando de saúde, procura sentir emoção de saúde. Você vai achar saúde no mundo externo e no mundo interno. Então, você hoje está sem saúde. Então, começa a olhar coisas saudáveis, pessoas saudáveis e admirá-las, que aí você vai ter isso também. Existe, né? É todo um trabalho. E aí você vê uma pessoa pobrezinha, se você, por exemplo, não que você não deva ajudar as pessoas, mas a gente tem que ter um certo cuidado também quando você vê muita desgraça. Porque se você nos ensinaram que a gente tem que ser solidário, mas o solidário precisa também ensinar como ser solidário. É você ajudar sem você sentir, porque quando a gente olha muito, onde a gente põe o foco, cresce. Então vem pra você. Eu tenho uma prima que ela me falava assim, eu acho que ela falava, talvez que ela não tinha o conhecimento científico, conhecimento de estudo, nada. Ela só falava, quem tem pena do coitadinho fica no lugar dele. E eu achava aquilo horrível nela, né? Que ela tinha razão. Se você tem muita pena dos outros, a pena é o pior sentimento que você pode ter. Normalmente as pessoas nos dizem isso também. Ah, você não pode ter pena. Ah, você está com pena? Você está com pena de mim? Isso é ruim. Isso é ruim principalmente para quem tem pena. Aquela pessoa também pode ter problema porque você teve pena dela e o sentimento, o nosso sentimento, ele junto com a emoção é que dá a liga que cria, é que é a massinha que faz o Lego, sabe? Então tem que ter cuidado com seus sentimentos. E conhecimento, isso está no subconsciente. Você vai tendo conhecimento, você começa a observar e a mudar de modo de ver a vida, com o tempo você vai melhorando e vai melhorando e vai melhorando. Então nós já falamos, lição. Lição a ser aprendida é: devemos tirar a luz dos olhos através do estudo da autocrítica. Bom, eu acho que eu acabei já explicando tudo isso da autocrítica. A autocrítica é exatamente, ele só nomeou que é autocrítica, mas é você observar o que está acontecendo com você, né? Os seus sentimentos, o que você está vendo, o que você pode estar melhorando. E devemos tirar a luz dos olhos através de estudos da autocrítica. Com o tempo, não discerniremos
nem o cisco do olho do vizinho. Ao ver falhas nos outros, olharemos para dentro de nós, pois é o que devemos fazer. A frustração é o complexo de inferioridade, geralmente ocorre devido à vaidade frustrada. O que é o complexo de inferioridade? É você se sentir mais feio do que os outros, é você fazer comparação, é você querer ser melhor, é a competição, eu quero ser melhor do que o fulano. O único competidor que você tem, a única pessoa que você tem que vencer todos os dias é você mesmo. Olha que louco. Você vencendo você mesmo, sim, vai ter gente que vai ficar para trás e você vai ganhar de algumas pessoas, dependendo se você trabalha com competição. Mas falando você vencer você na vida. O que significa se você vencer? Se você vence na sua vida, você vence você mesmo, você vai se sentir poderoso, poderosa, feliz, porque hoje eu estou melhor do que era ontem. Então, essa, como falei, é uma verdadeira motivação para você se sentir vitorioso. Então, como que eu falei, frustração, complexo de inferioridade, geralmente que ocorre devido à vaidade frustrada, que é quando você se sente inferior a outra pessoa. Agora, se nós fracassarmos constantemente, os nossos esforços batem em um muro de pedra. Ai, eu acho que eu preciso ler isso aqui de novo. Se nós fracassamos constantemente, os nossos esforços batem em um muro de pedra. Acho que vai explicar mais na frente. Devemos olhar para dentro e ver os motivos, ok? Ver os motivos que podem ter a aparências de importantes. Para conseguir mudar as circunstâncias, é preciso haver uma mudança de consciência. Exatamente. Por quê? Se você continuar fazendo o que você sempre faz, você vai ter os mesmos resultados. Essa é mais uma coisa que agora, conversando aqui com você, eu vejo que eu sempre falei essa frase, acho que muitas pessoas falam e que a gente acaba não tendo uma compreensão. Mas o que é você? Se você tem os mesmos pensamentos, você vai ter os mesmos resultados. E o que as pessoas pensam? O que nós fazemos? Eu peguei um prego, estou batendo ali, eu não posso bater do mesmo jeito porque eu vou ter o mesmo resultado que o prego vai sair torto. O computador teve um problema lá, se eu for fazer o mesmo caminho, eu não vou resolver o problema do computador. Então a gente está sempre procurando resolver os problemas e algumas frases que são de grandes pensadores, elas são usadas no nosso dia a dia como pano de chão. E na verdade existe algo muito mais profundo, porque você fazer o que você sempre fez, você vai ter o mesmo resultado. Olha que loucura isso, cara. Se você tem os mesmos pensamentos e você continua todos os dias pensando o que você pensou ontem, porque na verdade o ser humano vive mais o ontem do que passou do que o que vai vir amanhã. Não é mesmo? Por isso você tem sempre o mesmo resultado. E aí também nós vamos nos aprofundar em outro momento também sobre isso, porque por isso você tem projetos, porque quando você tem projetos, você já tem uma visão do que vai acontecer. Então você trabalha hoje nesse projeto que você já está visualizando o que vai ter nele. E aí você teria o resultado dele. Por que nós temos resultados? Os resultados não são bons, porque nós fazemos coisas de acordo com a nossa experiência ou com a experiência dos outros que não foram boas. Então, o resultado, você está sempre vivendo a mesma coisa, vivendo em ciclo. Vamos continuar? Nossa, tá ficando bom esse negócio. O nosso estado de... Não, deixa eu ver aqui. Tá. Que é a mudança do estado de consciência, que passa a ser dominada pelo espírito do sucesso. Para sermos bem-sucedidos, precisamos ter confiança do sucesso. Então, vamos voltar. Para sermos bem-sucedidos, precisamos ter confiança do sucesso, apagando da mente todos os pensamentos discordantes. É o nosso estado de espírito, a intensidade da fé continuada que se imprime na mente subjetiva. Sabe o que é essa mente subjetiva que ele fala aqui? É o subconsciente. Aquilo que dizem para nós que o ser humano usa 5% da sua inteligência,
que as pessoas falam e não nos explicam. O que significa isso? 95% de tudo que nós aprendemos está no subconsciente. Então, nós estamos conscientes de 5% de tudo que nós aprendemos. O que significa isso? Não importa o que eu coloquei no subconsciente, se forem informações boas ou ruins, elas vão emergir sem que eu tenha o discernimento de saber o que ela está sendo bom ou ruim. Então, é isso que está falando aqui da mente subjetiva. A barreira para o sucesso é quando permitimos que o ego pessoal trace uma fronteira em torno da nossa consciência. O ego são os nossos conhecimentos, coisas que nós aprendemos, e são os nossos programas, né? Tudo que a gente aprendeu, que é esse programa que está rodando inconsciente, que muitas vezes a gente pensa que ego é só, é ambição, é ego, fulano tem um ego grande. Gente, ego são todos os nossos programas que estão ali e que a gente vive em função dele porque vive no automático, porque não tem tempo para se conhecer. Quando você tem tempo para se conhecer, o tempo que seja 1 hora por dia, meia hora, então o ego passa, você escolhe o que você vai viver, você escolhe o que você quer, você não vai deixar que os programas automáticos fiquem rodando e que você fique fazendo as coisas no automático. Só vou concluir aqui, é bom perguntar para si mesmo se estamos apenas buscando, interessados no que estamos buscando para o nosso bem. Também é bom perguntar para si mesmo se estamos apenas buscando conhecimento e aplausos para nós ou se estamos sinceramente interessados no que estamos buscando para nós. Bom, vamos continuar, então vamos dar continuidade amanhã. Eu espero realmente que eu tenha ajudado, que você possa entender que você precisa se conhecer, precisa ter mais conhecimento de si mesmo para que você possa ter a tal felicidade, que você possa ter mais harmonia na tua vida, na tua família, nos teus negócios. Fica com Deus, Silene com você. Um beijo no coração.